E sempre haverão críticas. Uma vez crítico, sempre crítico. Uma vez fofoqueiro, sempre fofoqueiro. Todas as orações que ele fez, eu confesso que junto com a minha esposa, nós fizemos visitas escondidas. Aí quer botar a culpa em mim por causa de uma brincadeira? A culpa é sua que não tem... A graça escandaliza, que a misericórdia que você deposita é a misericórdia que você retira. Oi, gente. Meu nome é Letícia Bonfim e está começando o nosso primeiro episódio, podcast Sem Roteiros. E está aqui comigo meu esposo, Rafael Bonfim. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Eu sou o Rafael Bonfim, esposo da Letícia. Estamos aqui para o nosso primeiro episódio. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de estar começando o nosso primeiro episódio com você. Estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Estamos. Então vamos para as perguntas. Como lidar com as tempestades? Então, como lidar com as tempestades? Você fala isso, me vem à memória uma palavra que eu vi por esses dias, que o que afunda um barco não é a água que está em volta dele, mas o que afunda um barco é a água que está dentro dele. Então a gente sabe que haverá tempestades, haverão momentos até de crises, mas a água que está caindo ao derredor, se ela não estiver dentro, o teu barco não afunda. Então eu acho que os nossos olhos têm que estar fixos no nosso barco, no nosso navio. Se a gente ficar atento àquilo que está acontecendo dentro, cuidar de nós por dentro, aquilo que acontece do lado de fora não pode ter o poder de nos afetar. Essa palavra eu ouvi e ficou martelando aqui na minha mente esses dias e eu acho muito importante, muito real. É verdade, é verdade. Até a própria Bíblia mesmo diz, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, a gente tem que ver o que está dentro de nós, não o que está acontecendo no nosso redor. É verdade. E porque o ser humano, ele tem uma tendência de só trazer à mente as coisas ruins. Por exemplo, quando você vai trabalhar, quem vai pegar um ônibus ou um metrô, a gente todo dia chega lá, a gente tem os aplicativos que a gente sabe qual é o horário que o ônibus está passando, a gente chega quase no horário, pega o ônibus, vai embora, a gente faz isso 30 vezes. Quando chega no 31º dia, a gente chega, o ônibus está passando, a gente perde, a gente chega no trabalho comentando, eu estava chegando, o ônibus acabou de passar, isso só acontece comigo, e a gente esquece as 30 vezes que o ônibus passou na hora que a gente chegou, a gente nem esperou. É a mesma coisa, sinal vermelho. Quantas vezes a gente vai passando sinal verde, 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 verde? Quando passa 2 vermelhos seguidos, a gente quer contar para todo mundo. Ah, pai, eu só pego sinal vermelho, porque a gente tem a tendência de trazer à memória as coisas ruins. Mas a Bíblia diz, traz à memória aquilo que te dá esperança, traz à memória coisas boas, enxerga pelo lado positivo, aí a sua vida vai ser totalmente diferente. É verdade. Como lidar com as críticas? Já que a gente está falando sobre trazer memória que dá esperança. Bom, crítica é algo que sempre vai existir. Você não vai tirar a crítica do seu encontro, a não ser que você não esteja fazendo nada. Quem não faz nada não recebe comentário sobre nada. Quem faz alguma coisa recebe 2 tipos de comentário, positivo e negativo. E o negativo a gente chama de crítica. E a gente tem que entender que sempre haverão críticas. O crítico sempre estará por perto. Eu me lembro de uma passagem bíblica, para exemplificar isso, que é primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Fala ali de um homem chamado Jabes. E por que o seu nome era Jabes? Quando a sua mãe engravidou dele, quando chegou no dia do parto, a Bíblia diz que ela sentiu muitas dores. Além do normal, que já é uma dor, a mulher ter o parto normal, naquela época não existia cesariana, todos esses meios para amenizar a dor, então todo parto doía. Só que o parto daquela mulher doeu além do normal, além do previsto. Tanto que ela chega, quando aquela criança nasce, ela dá o nome de Jabes. E o que significa Jabes? Aquele que traz dor. Aquele que traz de sofrimento, aquele que traz angústia. E ela diz que deu esse nome nele por causa das dores de parto.
que ela sentiu, ou seja, o nome dele era sinônimo de sofrimento. Então eu quero que você imagine comigo aquela criança crescendo. Eu imagino os amigos chamando ele para brincar. Aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento, toca a bola, vamos brincar, vamos soltar pipa, talvez batendo lá, tocando a campainha, contextualizando para os nossos dias, perguntando para a mãe, oi tia, aquele que traz dor pode brincar? Imagina comigo na escola, a hora da chamada, a professora fulano, presente, Beltrano, presente, aquele que traz dor, ou aquele que traz angústia, talvez ele levantando a mão bem baixa, presente professora. Ele cresceu ouvindo toda vez que alguém se referia a ele, era uma palavra negativa. Só que ele cresceu. E a Bíblia diz que todas as orações que ele fez, Deus respondeu. Imagina Deus responder todas as suas orações. A Bíblia também fala que na geração dele, ele foi o maior de todos. Ele foi o mais excelente. Se for usar uma linguagem de futebol, ele era o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Ele era o top. Ele era o maior da sua época. Só que o que aconteceu foi que Deus mudou as circunstâncias dele. Mas Deus não mudou o nome dele. O nome dele continuava sendo Jabes. Algumas pessoas olhavam para ele e continuavam dizendo, aquele que traz dor, aquele que traz angústia. Só que ele mudou a geração dele. Ele está fazendo algo incrível. Mas alguns continuavam chamando ele pela mesma coisa. O que eu aprendo com isso? Não importa o quanto Deus esteja na sua vida, não importa o quanto você cresceu, o quanto você está se destacando, algumas pessoas ainda vão te chamar pelo nome antigo. Algumas pessoas ainda vão querer olhar para o teu passado. Algumas pessoas ainda vão falar mal de você. Independente se você errou e as pessoas falam mal por isso, ou simplesmente você não errou, apenas uma história que inventaram. Elas não querem saber da verdade. Elas querem saber de falar mal. Porque eu costumo brincar que o crítico é uma brincadeira meio ruim, né? O crítico é igual ser Flamengo. Como é que diz o hino do Flamengo? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez crítico, sempre crítico. Uma vez fofoqueiro, sempre fofoqueiro. Uma vez murmurador, sempre murmurador. E pasme, nem Deus muda essa pessoa. É verdade. Porque quantas vezes essas pessoas entram na igreja, Deus se manifesta, aquela presença, pessoas oram por ela e elas continuam sendo assim, ou seja, nem Deus mudou ela e você quer mudar. Então, se eu posso dar um conselho, não faça nada para o crítico ver. Não faça nada para que aquele que falava mal de você agora possa vir a falar bem. Simplesmente faça porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Faça porque pessoas vão ser abençoadas por isso. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que 99% das pessoas que falavam mal de você no passado, falam mal de você hoje e vão continuar falando mal no futuro. Então não faça nada para mudar o pensamento dela. Elas não vão mudar. Elas são assim. Está dentro delas. Então você vai fazer coisas grandes, mas o crítico vai continuar te criticando. É verdade. Sempre. Sempre. Sabemos que você já pastoreou por muito tempo e desde muito tempo foi pastor. Então, conte para nós uma experiência positiva e uma negativa no seu ministério. Meu Deus, beber até uma água. Prefere primeiro uma positiva ou uma negativa? Bom, é bom primeiro começar com as ruins e depois terminar com as boas, né? Bem, né? Eu posso dizer, as positivas são infinitamente maiores, porque quando Deus te chama para algo, Ele te faz enxergar o lado positivo. Ele te faz trazer à memória o que dá esperança. Só que existem algumas situações que te marcam, que eu talvez não vou chamar de negativas, mas são memórias vivas na mente que Deus permite você passar e tudo te ensina. Eu costumo dizer que toda pessoa que passa na tua frente te ensina, umas a como ser, outras a como não ser, mas que todas ensinam. E o que eu vou falar não é nada contra a pessoas, nada contra ministérios, porque cada ministério tem a sua forma de atuar. A visão do ministério
em 99% dos casos, ela é dada ao líder, e quando não é dada ao líder é porque alguma coisa está errada. E respeitando a visão de ministério, teve uma situação, e você estava junto comigo, quando a gente estava no metrô, indo para um determinado lugar, e quando de repente vem uma mensagem de uma jovem da igreja. Eu não vou citar o nome dela, mas ela mandou a mensagem: oi, pastor, tudo bem? Aí você estava do meu lado. Eu falei: aqui, amor, a fulana mandou mensagem aqui, vou responder ela. E ela falou: tá podendo falar? Sim, filha, pode falar. Ela falou: pastor, o que você acha de tatuagem? A pergunta polêmica. Eu falei: filho, o que eu acho, eu não acho nada, eu acho que depende do que é, mas no caso em questão não é nem o que eu acho. Nós somos uma igreja, eu sou o pastor local, mas existe um pastor presidente, o líder geral de todo o campo, e ele tem uma visão acerca disso, e nós estamos debaixo de obediência à visão que está com ele. A partir do momento que eu discordar da visão e eu for muito veemente nessa discordância, eu não devo mais estar aqui. Mas a partir do momento que eu escolho estar aqui, eu estou em obediência. Ela falou: mas é porque eu estava pensando em fazer uma tatuagem e tal. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho que vocês têm que estar em obediência à visão da igreja que você congrega. Não se é certo ou errado, mas na igreja que você congrega, o líder principal é contra. Ah, tá bom, pastor, eu queria só saber a sua opinião. Passou aquilo e eu fui lá resolver minhas coisas. Quando chega 2 dias depois, no culto de quarta-feira, a gente chega no final do culto, ela vem falar com a gente: oi, pastor, tudo bem, tudo bem? Então, pastor, eu queria te dizer que eu fiz a tatuagem. Eu falei: meu Deus do céu, tu fez? Eu falei: fiz. E fez o quê? Uma? Eu falei: não, fiz 4. Eu falei: 4? Meu Deus, não tinha nenhuma, já fez 4. De uma foi pra 4. De uma foi para 4. Aí eu falei: será que tem algum lugar aí que é possível mostrar? Ah, sim, pastor, tem aqui no braço. Ela levantou a blusa aqui, ela botou aqui, eu vi, era um versículo bíblico. Não lembro qual era o versículo bíblico, né? Tem muito tempo isso, muitos anos atrás. Ela falou: filha, meu Deus do céu, você é demais, coisa e tal. E ela falou: mas pastor, e agora? Eu falei: e agora que a igreja tem um costume, né? Ela falou: não, pastor, eu já sei e tal. Mas eu falei: mas vamos continuar junto, estamos juntos, e você passa um tempinho de regularização, né? Que aquela denominação que eu estava chamava um tempo de disciplina, porque era assim que se aplicava, a liderança daquela igreja aplicava. Mas ela chegou para mim e perguntou: mas pastor, como é que você me enxerga de agora em diante? Eu falei: eu te enxergo da mesma forma. Ela falou: o senhor continua me amando? Eu falei: sim, eu e minha esposa continuamos te amando. Nós não te olhamos diferente por causa de uma tatuagem. Eu não te olho diferente. Minha esposa não te olha diferente. E isso entrou dentro dela. Ela falou: pastor, tá bom, coisa tal, eu vou me levantar, eu vou fazer a obra, porque eu estava com a mente um pouquinho vazia, queria preencher de alguma forma, vi que não preencheu nada, mas nós vamos fazer a obra. Eu falei assim: estamos juntos. E aquela igreja era e é uma igreja muito abençoada. Só que no meio de 200 pessoas, pode ter 3 ou 4 que talvez tenham um espírito julgador dentro delas. Como a gente falou aqui no início, os críticos vão continuar sendo críticos. E algumas pessoas procuraram aquela jovem para acusá-la, para apontar o dedo para ela. Só que ficou muito vivo na mente dela o que eu disse para ela: eu não vou te olhar diferente. E ela já tinha a resposta pronta para todo mundo. Quando alguém via julgá-la, pecadora, você é isso, você é aquilo, ela dizia: o meu pastor não me olha diferente. E quando uma outra pessoa vinha falar, ela dizia: o meu pastor não me olha diferente. E aquilo era força para ela, para continuar, para voltar a orar, para voltar a buscar, para poder voltar a servir a Deus. Não que a tatuagem faça você servir ou não servir, mas por causa de outros motivos ela estava desanimada. Eu só sei que passou um dia. Eu estava em casa dormindo com a minha esposa, que está aqui. O meu telefone toca. 1h da madrugada. Eu esqueci de botar no silencioso. Fez barulho. Quando eu peguei, meu Deus do céu, o pastor presidente me ligando. 1h da manhã.
Eu falei, o que será que aconteceu? Quando eu atendo o telefone, eu não deu nem tempo de eu saudar ele, cumprimentar ele, já veio falando, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, que negócio, pastor? Rapaz, a menina me faz uma tatuagem, aí você não fala nada. Eu falei, pastor, eu orientei que não é visão da denominação e tal, mas eu não posso lançar a pessoa no inferno, eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de cuidar. Rapaz, eu tô sabendo que você falou pra menina que não olha diferente. Eu falei, mas como é que eu vou olhar diferente? Jesus não olha pra ela diferente, então eu vou olhar diferente. E aquela confusão e tal. Ele disse, domingo eu estou aí para resolver essa situação. Eu falei, meu Deus do céu. Quando chegou no domingo, ele viajou até aquela congregação, era uma igreja um pouco distante, chegou lá, assumiu o trabalho, dirigiu o culto, pregou. Eu fiquei lá sentado no meu canto e eu quero abrir um parênteses para dizer que isso não é uma crítica ao pastor, não é uma crítica à igreja, porque é a forma dele liderar, então eu não me levanto contra a liderança, apenas é um fato que me marcou. E quando ele foi encerrar o culto, quando a igreja espalmou as mãos para dar bênção apostólica, porque assim é um costume naquela denominação encerrar o culto assim, ele falou, deixa eu falar algo aqui que eu esqueci. A menina estava sentada lá na igreja, lá no final. Ele disse assim, na qualidade de pastor presidente e líder da igreja, eu quero dizer que se alguém que não tinha tatuagem, sendo cristão e faz tatuagem, eu olho diferente sim. E encerrou o culto, todo mundo foi embora. E o que me marcou naquele dia, porque aquele foi o último dia que aquela jovem entrou na igreja como cristã. Aquela jovem desanimou, aquela jovem parou de ir para a igreja, aquela jovem foi viver a vida dela longe dos caminhos. Talvez ela tenha tentado visitar uma ou outra vez, mas nunca mais ela se firmou. Mas foi mesmo. E eu fui tirado daquela congregação, não apenas por causa dessa situação, mas que o pastor já queria fazer essa mudança e naquela dominação havia um costume de que quando você sai, você não deve forçar um contato com uns irmãos daquela igreja que você saiu. E eu confesso que junto com a minha esposa nós fizemos visitas escondidas àquela jovem. A gente ligava para ela, vamos se encontrar no Subway, vamos se encontrar no McDonald's da cidade tal, a gente vai aí para a gente conversar, a gente tentando trazer aquela jovem de volta. Mas infelizmente a gente não conseguiu, e eu respeito a decisão do líder daquela igreja, não estou aqui para trazer nenhum tipo de questionamento à decisão dele, mas que foi algo que me marcou muito por causa da jovem. Uma jovem que Deus ainda tem algo muito grande com ela. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas atrasou aquilo que Deus tem para a vida dela. Foi algo que, para mim, foi negativo. Não sei se a atitude do pastor foi certa ou errada, mas para mim, me marcou muito para eu aprender. E essa história me faz lembrar da história de Jesus, né? Quando ele tá lá escrevendo no chão, e aí levam uma mulher até ele, né? E ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então, tem coisas que a gente tem que aprender com Jesus. É verdade. A gente ainda não aprendeu. Mas, e a experiência positiva? A experiência positiva, como eu disse, aí eu poderia citar mais de 1000 aqui, que eu acho que cada dia, todos os dias nós temos experiências positivas, né, que marcam, e enquanto estou falando aqui contigo, tá vindo várias coisas aqui na minha mente, só que eu vou falar uma só, mas tá vindo várias. Mas eu me lembro que uma que eu acho que marca muito o que é que Deus quer de mim. Talvez outras experiências estão mais vivas na memória, mas daquilo que Deus quer de mim, teve uma que marcou muito. Eu tive o privilégio, todo lugar que eu passei foi um privilégio para mim. E dentre esses lugares que eu passei, um dos privilégios foi de congregar no Ministério Semear com Deus, igreja presidida pelo pastor Marcos Abelardo. E eu me lembro que no primeiro ano que nós estávamos lá,
tinha alguns pastores, tinha uns 7 ou 8 pastores, eu não me lembro exatamente quantos, e era o dia do pastor. Então o Ministério Infantil foi fazer uma homenagem para os pastores da igreja. E antes de dizer qual pastor a igreja, tinha que adivinhar qual era o pastor, e cada pastor tinha uma característica. E quando chegou no primeiro pastor, eu não lembro exatamente qual o exemplo foi usado para a igreja tentar saber qual era o pastor, mas vamos supor aqui, ó, esse pastor ele gosta de se exercitar, ele gosta de ser atlético e tal, ele vai à academia, então é o pastor fulano de tal, porque ele cuida muito do corpo e tal, enfim, não lembro qual foi o exemplo, mas estou dizendo aqui esse. Aí quando foi o segundo, eles começaram a falar às crianças, esse pastor, ele ama demais. Esse pastor, o sinônimo dele é a palavra amor. Esse pastor, ele faz muitos gestos de amor. Cada um das crianças ali foi dando gestos, e eu confesso, embora eu não sou o pastor do ódio, muito pelo contrário, eu fujo disso, mas eu fiquei pensando, quem será? Será que é fulano? Será que é o Beltrano? Só que a igreja começou a dizer, é o pastor Rafael, é o pastor Rafael, é o pastor Rafael. E eles falaram assim, acertaram, é o pastor Rafael. Eu fiquei assim, meu Deus, sou eu. A igreja, quando olha para mim, enxerga a palavra amor, e eu pensei que era outra pessoa. Então aquilo ali serviu para mim, porque às vezes a gente já vai tentando praticar aquilo que a Bíblia manda, mas a gente às vezes ainda acha que ainda não alcançou, e realmente não alcançou, mas a gente acha que ainda não conseguimos tocar, e já estamos tocando. E aquilo ali encheu o meu coração de alegria, de continuar fazendo. Eu sei que situações vêm nas nossas vidas que nós queremos dizer, não, eu não vou amar, eu vou amar menos, mas tem uma passagem bíblica que é 1 Coríntios 12:15, que o apóstolo Paulo diz, eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja cada vez mais menos amado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que amar. Eu tenho que amar, eu quero exalar amor, eu quero... Jesus, ele fala em João 13:35, que nós seremos conhecidos de sermos discípulos dele se nós amarmos uns aos outros. Não é pelo fato de eu estar na igreja, não é pelo fato de eu contribuir com uma causa, não é pelo fato de eu ter um dom, é se eu amar. E o amor, ele é manifesto em atitudes, o amor não é só em palavras. Então isso queimou muito no meu coração, eu persigo esse mandamento de amar. Ainda, claro, não cheguei 100%, mas eu vivo para cada dia crescer alguma coisa. Isso foi algo que me marcou bastante. A vontade é de falar outras coisas que marcou, mas deixa para uma outra oportunidade. Amém. Já que a gente acabou falando sobre jovens, né? Qual conselho você daria para os jovens? O conselho que eu dou para o jovem é bem direto. Bem direto. Fuja da prostituição. Fuja da pornografia. Você não tem noção o quanto está numa situação de entrar na pornografia, o quanto é difícil sair e o quanto isso interfere, vai interferir em muitas áreas da sua vida. Em relação simplesmente a tudo, o fato de você ter entrado no mundo da pornografia, isso vai interferir no seu futuro em todas as áreas. A sua mente é condicionada a outro tipo de comportamento. Isso sem falar no mundo espiritual. Então fuja da pornografia. Se você entrou, saia, peça ajuda. Mas o conselho, entre tantos que eu poderia dar, o principal é, fuja da pornografia. Amém. Voltando ao assunto da igreja, né? O porquê ir à igreja? Porque
ir à igreja. Muita gente diz assim, eu posso servir Jesus sem ir à igreja, eu não vou à igreja e tenho Jesus. Aí usa o exemplo dos maus testemunhos. Tem gente lá na igreja que está lá na igreja e faz um monte de coisa que eu não faço. Sim, de cada 100 pessoas na igreja você vai encontrar uns 3, 4, 5, quem sabe até 10 que ou chegaram agora, estão no processo de transformação, ou estão há muito tempo e simplesmente não querem se transformar, não querem buscar o caminho da transformação. Sim, na igreja tem muita gente ruim, mas eu quero dizer para você que me vê, que se é difícil na igreja, estando fora, a dificuldade aumenta. Eu uso um exemplo, por exemplo, você já viu uma pessoa musculosa? Que todo mundo já viu, né? A gente está na época que as pessoas cuidam do corpo. Desculpa. Mas a maioria das pessoas, 99% das pessoas que são musculosas, que têm um corpo definido, que têm a barriga sequinha, elas conseguiram isso dentro ou fora da academia? Dentro da academia. Dentro da academia. 99% conseguiu mudar o seu corpo de forma positiva dentro da academia. Talvez um ou outro possa fazer exercícios dentro de casa, ele comprou o maquinário todo, botou dentro da sua casa, ele malha dentro da sua casa, mas eu digo que isso é muito difícil. Sabe por quê? Ainda mais sozinho, sabe por quê? Porque o ambiente conta muito. Quando você entra dentro de uma academia, 100% das pessoas que estão ali dentro estão porque querem cuidar do corpo. Não existe ninguém que está gordinho que vai para a academia com o pensamento, eu quero engordar mais. Ninguém quer sequinho e quer ficar com os braços fortes, com a perna musculosa, com a barriga sequinha. Ninguém, eu quero continuar a Olívia Palito. Não! Ela vai com uma intenção de ter um corpo melhorado. E o ambiente, todo mundo que está ali quer a mesma coisa. Dependendo do tipo de academia, aquela academia de bairro, onde todo mundo fala com todo mundo conhece todo mundo, um ajuda o outro ensina o outro. Algumas outros tipos de academia, ninguém dá nem bom dia nem boa noite, né? Dependendo do tipo da academia. Mas o objetivo é o mesmo. Aí você chama o instrutor, ele te dá uma ajuda. Quando pensar que não, passa 2, 3 anos e alguns até menos. Rapaz, era aquela pessoa que tinha aquele corpo. Aonde ela conquistou isso? Ela conquistou no ambiente onde todos querem a mesma coisa. Porque sozinho é muito difícil. Verdade. Por isso que você tem que ir para a igreja. Porque sozinho é difícil. Eu não digo que é impossível, mas é muito difícil. Na igreja, todos, ou pelo menos quase todos, querem a mesma coisa. Querem melhorar como ser humano. Querem agradar a Deus. Então esse papo de que eu sirvo a Deus fora da igreja, meu irmão, se você está servindo bem fora da igreja, dentro você vai servir ótimo. Então vem para a igreja em nome de Jesus. Amém. Até porque dentro da igreja também há pessoas imperfeitas, né? Então, assim, todos estão ali com o mesmo objetivo de tentar... O imperfeito se encontra com o outro imperfeito com o objetivo... Porque tem muita gente que fala, não vou na igreja porque tem muita gente fofoqueira, tem muita gente murmuradora, tem muita gente isso, tem muita gente aquilo. Tem até uma frase que eu já ouvi algumas vezes, quando a pessoa fala assim, eu não vou para a igreja porque na igreja tem muito imperfeito, tem muita gente errada. Aí a pessoa responde, mas pode vir porque cabe mais um. Na igreja tem muito fofoqueiro, vem, cabe mais um, você cabe lá... Na igreja tem mentiroso. Vem, cabe mais um mentiroso aqui também, pode vir. Ou seja, às vezes a gente e reclama porque lá tem, pode vir. Aqui cabe mais um igual você, já tem outros igual você aqui tentando mudar. Então vem para a igreja em nome de Jesus. Vem. O que diria para quem quer um milagre? Rapaz, já que a gente está falando de igreja. O que eu digo para quem quer um milagre que não façam o corte só nesse primeiro pedaço que eu vou falar. Mas o que eu digo para quem quer um milagre, não espere um milagre. Meu Deus, que isso, Rafael? O que você diz para quem quer um milagre para não esperar um milagre? Sim, não espere um milagre. O que eu digo para quem quer um milagre é, espere uma instrução. Forte. Espere uma instrução. A gente acabou de usar o exemplo aqui da academia e eu quero voltar a esse exemplo. Eu tô aqui de terno, se eu tirar o terno aqui, você vai ver que eu não sou um rato de academia.
né? Eu sou o famoso ectomorfo. Eu acho que se tiver errado, me corrige aí. Eu sou o ectomorfo. Eu sou aquele que, se for para academia, vai demorar mais do que o normal para poder ganhar massa. Mas vamos supor que nós estamos numa era que não existe tanta informação. E eu falo: Deus, o meu braço é muito fininho. Deus, eu quero um braço forte. Por favor, Deus, eu sou teu filho. Engrossa o meu braço. Aí eu vou dormir acreditando que durante a noite Deus vai fazer um milagre. Eu vou acordar musculoso. Vai vir um milagre? Não! Sabe o que vai vir? Uma informação. Uma direção. Sabe qual palavra Deus me daria? Vai para academia. Vai para academia. Simples. Você quer um milagre? Deus te dá uma direção para você conquistar aquilo que você quer. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo. Deus te dá ideias. Em nome de Jesus, fique atento às ideias que Deus dá a você. Às vezes você quer que Deus coloque um dinheiro na tua conta. Não, Deus não vai colocar um dinheiro na tua conta, mas Deus vai te dar uma direção, uma capacidade, uma inteligência para executar algo, e esse algo vai colocar o dinheiro na sua conta. É verdade. Ah, mas eu ouvi milagres. Meu irmão, essas pessoas que você ouve milagre, criando dinheiro na conta delas, elas já aplicaram princípios muito antes de acontecer isso. Porque eu aprendi que a pessoa de Jesus, ela nos motiva para a vida eterna. A pessoa de Jesus nos leva à vida eterna. Mas os princípios de Jesus não é para a vida eterna, é para essa vida aqui. É na terra. Então, se você quer desfrutar de coisas boas aqui na terra, aplique os princípios. Não basta apenas você ter Jesus para conquistar. Você tem que aplicar os princípios de Jesus para conquistar. Quer dinheiro? Então semeie. Ah, Senhor, eu quero dinheiro, me dá o dinheiro. E Deus está falando: meu filho, aplica sementes, abençoa pessoas, ajuda alguém, seja a solução na vida de alguém, seja conselheiro na vida de alguém. Quem é agora que está precisando de conselho que você pode aconselhar? Quem é que está precisando de consolo que você pode lá dar uma palavra, um levante para essa pessoa? Quem é que está precisando de suprir uma necessidade que você pode suprir e não faz? Então receba em uma direção de Deus para executar coisas na terra que vão te trazer retorno. Essa aqui é a palavra que eu digo para quem quer um milagre. Pratique princípios. Amém. Você falou de um princípio, né? Que é semear. Qual seria o outro princípio para quem quer um milagre, está precisando de um milagre? São inúmeros princípios. Você pode orar, né? Para quem é cristão, isso aqui é básico, né? Cristão que não ora, alguma coisa Está errada. Está errada e muito errada. Existe o princípio do jejum, existe o princípio da ajuda, de ser bênção na vida de alguém. Esse podcast aqui, eu sei que ele vai passar para um público cristão e um público não cristão. E você pode, por exemplo, vou citar um exemplo: você tem um carro e você está lá com a sua esposa no carro, você passa por uma família que vai para a igreja, você dá aquela buzinadinha, a gente se encontra lá, não, meu filho, nós vamos juntos, entra aqui no carro, você não vai passar por estrada, você não vai passar por radar, é um caminho de 500 metros até a igreja, bota 20 pessoas no teu carro, se for o caso, meu filho, mas leva o povo para a igreja, ajuda alguém. Ah, mas o amortecedor, meu filho, nem tem quebra-mola no caminho. Então, o segredo de semear não é só semear dinheiro, é semear tempo, ouvir alguém. Dar valor à história da outra pessoa. Alguns dias atrás eu ouvi uma menina, 13 para 14 anos de idade. Veio chorar, me engano. Pastor, que foi, filho? Eu tô triste, mas tá triste porque meu namorado terminou comigo. Automaticamente na minha mente veio assim: não era nem para tu estar namorando, você tem 13 anos. Era para você estar estudando e brincando de pular corda, mas não namorar. Veio na minha mente de comprar fogos, soltar fogos, ainda bem que terminou. Só que naquele momento, para aquela menina de 13 anos,
Nada do mundo era mais importante. Embora que a gente não dá importância para um término de um namoro de uma adolescente, muito pelo contrário, a gente agradece, mas para ela é a coisa mais importante do mundo. E eu falei, senta aqui, filha. Junto com a minha esposa, a gente conversou com ela, a gente aconselhou, ó, Deus tem algo grande para você. Olhe pelo lado positivo, você vai focar em outras coisas, mas eu sei que dói. Aí ela chega e pergunta, pastor. Aí chega para minha esposa, pastora, alguma vez vocês já sofreram por amor? Eu falei, sim, filha, isso acontece. Mas hoje eu estou muito bem casado. Eu agradeço pelo que deu errado lá atrás, senão eu não estaria dando tão certo hoje. Ou seja, eu valorizei a história daquela garota de 13 anos, porque para ela não existia nada mais importante no mundo. Onde ninguém queria ouvir ela, onde as pessoas estavam falando, você não tem que chorar por causa disso, não. Eu sentei e falei, não, eu vou te ouvir, eu vou valorizar o que está acontecendo contigo. Porque para ela tinha valor. Então, semeie tempo na vida das pessoas, valorize a história das pessoas, ainda que não seja tão importante para você, e não queira subtrair a história das pessoas com a sua história. Não, porque eu passei por coisa pior, mas ela não passou o que você passou, então valoriza na vida dela o que está acontecendo com ela. Semeie na vida dos outros alguma coisa. Amém? Amém, amém. Cada um sabe a dor que sente, né? Cada um tem a sua dor. O que você diria sobre o poder das palavras? Poder das palavras. Ótima pergunta. Vou até beber uma água. O poder das palavras. As palavras têm um poder. O poder da morte e a vida estão no pronunciar das palavras. O que eu digo para todo mundo é pronuncie palavras boas, pronuncie sobre os seus filhos, pronuncie sobre os seus vizinhos, pronuncie sobre o seu trabalho, sobre todas as circunstâncias. Mas eu quero que entenda que o poder está nas suas palavras, não na palavra do outro acerca de você. Porque se a palavra do outro tem poder sobre a tua vida, você é me desculpe o termo, você é um Zé Roscov. Eu deixar a palavra do outro, uma palavra de alguém que não caminha comigo, uma palavra de alguém que às vezes fala até em tom de brincadeira, aí você deixa entrar no teu coração. Meu querido, se você deixa uma palavra de outra pessoa ter poder na sua vida, sabe o que isso significa? Que você não pronuncia nenhuma palavra positiva sobre você. É verdade. Então é necessário que alguém de fora diga alguma palavra, ainda que não esteja falando sério, como você não tem o poder de dizer uma coisa positiva sobre você, é a palavra do outro que vale. Porque a palavra que tem poder é a que você pronuncia sobre você mesmo. Eu me lembro que uma vez um amigo, eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Eu brinco muito com meus amigos, a gente brinca, zoa, normal, aquele grupo de WhatsApp lá onde um bota a pilha no outro. Então, eu também faço parte de alguns deles. E um amigo, ele postou uma foto correndo, ele é gordinho, e ele postou foto não, gravou um vídeo e postou. Nisso, quando ele postou, ele botou a legenda, era início do ano, meta até o fim do ano, emagrecer 20 quilos. Aí eu, brincalhão, zoeiro como sou, fui lá e comentei. Fui lá, profetizo, olha só, tem misericórdia de mim, profetizo que você vai engordar 20. Pra quê, meu irmão? Ele não levou na brincadeira. Ele falou, rapaz, a palavra tem poder, como é que você fala um negócio desse? Rapaz, eu tô brincando, a palavra que tem poder que você fala sobre você, não uma palavra de uma brincadeira. Eu só sei que ele ficou chateado. Paz de mim. Passou-se o tempo, quando chegou já quase no final do ano, ele tinha engordado 18 quilos. Caramba. A meta era emagrecer 20, ele A engordou. culpa foi sua. Foi, meu Deus, a culpa foi minha. A culpa não foi minha. Eu brinquei. E se a minha brincadeira teve poder sobre ele, é porque ele não teve capacidade nenhuma de falar nenhuma palavra positiva e nem ter atitudes positivas sobre a vida dele mesmo. Porque mesmo que alguém fale alguma coisa brincando contigo e você rejeita aquela palavra, não tem poder sobre a tua vida.
E outra coisa, você tá toda hora falando, eu vou conseguir, eu vou avançar. Não, eu vou passar um mês sem comer fritura. Aí você não pode ver uma batata frita que você vai e come. Meu irmão, se você perde pra batata frita, tu empata com quem? Aí quer botar a culpa em mim por causa de uma brincadeira? A culpa é sua que não tem determinação e não fala nada positivo sobre a tua vida. Para de comer batata frita. Seu bebedor de Coca-Cola, comedor de x-tudo, seu x-tudo. Você é um x-tudo. Não sou eu não, é você. Então é isso aí. Então a palavra, o poder da palavra é que você fala, é que você vive, é que você segue. Forte, forte. É só para encerrar, porque tá queimando aqui, eu tenho que falar. Como a gente falou no início, sempre vai ter crítico. Tem gente que não vai falar brincando, vai falar sério. Vai falar, você é um derrotado, você não vai conseguir, você não vai avançar. Mas quer o conselho? Todas as pessoas que avançaram ouviram palavras críticas. E continuaram. Todas as pessoas que chegaram em algum lugar ouviram palavras negativas. Mas não se deixaram e não foi a palavra negativa que parou eles. Porque eles falavam para si mesmo, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu determino sobre a minha vida, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquela outra coisa, eu vou colocar hábitos bons na minha vida. E conseguiu. Então você consegue também, não coloca a culpa em outro, não. A culpa é sua. É verdade. Até mesmo se a gente for parar e ver a história, né? A gente vai ver muitas pessoas que receberam críticas, mas continuaram. E hoje a gente desfruta de coisas que lá atrás foram criticadas por começarem algo do zero, né? Como um avião, né? O celular, enfim, outras coisas mais. Agora vamos para a nossa segunda parte. Vamos. O nosso bate e pronto. Bate pronto. Eu pergunto, você responde. O que vier na mente. O que vier na mente. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Cantor. Cantor Antônio Cirilo. Poderoso Deus. Cantora. Tamires Garcia. Aqui está minha alma. Ó, tá dando até palhinha. Pregador. Pregador. Profeta Vitor Hugo. Se você não conhece, entra aí no YouTube e vê uma mensagem dele. Você vai querer ver uma depois da outra. Uma após outra. Prega demais. Vitor Hugo. Agora uma polêmica, hein? Neymar. Neymar, craque. Neymar é craque. Concorda comigo? Não. Não concorda? Há quem diga, e eu sou uma delas, que não é craque. E há quem diga que é, e eu sou um deles. E eu espero que ele nem jogue nessa Copa. Não, e eu espero que ele jogue e traga o Hexa pra nós, amém? Iludido. Personagem bíblico. Personagem bíblico. Você citou aí uma personagem. Na verdade, é a passagem bíblica que eu... E aqui não vai ser um bate-pronto, eu quero falar um pouquinho. É uma personagem bíblica, uma história bíblica, na qual não cito o nome dessa personagem. Tem 2 personagens principais ali. Tem muita gente na história. Talvez mais de 100 pessoas, mais de 200 pessoas. A Bíblia não diz o número de pessoas, mas tinha muita gente, mas 2 personagens chamam a atenção. Um é Jesus. Essa história se acontece, está descrita no Evangelho de João, capítulo 8. Uma mulher, ela foi pega em ato de adultério, trazem ela até a presença de Jesus, lançam ela ao chão, Jesus está no chão escrevendo, e as pessoas que estão ali dizem, pegamos essa mulher adulterando, ela acabou de adulterar. Jesus fica de pé e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo ali, porque a lei dizia, era um cumprimento, não ia fazer nada errado. A lei dizia, quem pecar em adultério tem que ser apedrejado. E Jesus falou, tá bom, sem problema. Quem não tem pecado pode jogar. Todo mundo ficou assim. Caramba. E agora? Porque ele é profeta. Se eu falar que eu não tenho, ele vai revelar qual o pecado. Largaram as pedras, foram embora. Aí quando volta, Jesus ele não está mais em pé. Jesus está no chão com ela. Ali naquele número grande de pessoas, estava todo mundo em pé, só tinha 2 pessoas no chão. A mulher e Jesus. Ou seja, Jesus ele desce no teu nível. Jesus se faz pequeno como você. Se você está sendo acusado, está no chão, sabe aonde Jesus também está? No chão junto contigo. Jesus chega para aquela mulher e diz, cadê teus acusadores?
Não tem acusador aqui. Jesus diz para ela, eu não te condeno, eu te perdoo. Só que aquela mulher nem pediu perdão. Claro, eu acredito, ela estava arrependida, mas ela nem teve forças de falar, Senhor, me perdoa. E Jesus já chegou antes e falou, eu te perdoo. A graça vem antes, o amor vem antes, o perdão vem antes. Jesus diz, ó, a partir de agora vai, segue a tua vida, ninguém vai fazer nada contigo. A sua vida vai ser diferente, você não vai pecar mais. Mas já sai daqui perdoada. Então é uma história que mexe muito comigo, é um amor que constrange. Onde todos acusam, Jesus ama. Onde todos querem jogar pedra, Jesus quer estender a mão. Ótimo. Então é uma história de amor ali, é algo poderoso. Jesus é lindo, não há ninguém que ele não possa amar. A graça escandaliza aquelas pessoas que a gente fala, não, esse não merece perdão, se essa pessoa se arrepender, ela é perdoada. Ah, depois que aprontou tanto, se essa pessoa se arrepender, ela é perdoada. Ah, mas ele matou 100, se ela se arrepender, ela é perdoada. Ah, mas se ela se arrepender, ela é perdoada. O dono do perdão está com Jesus. E se você acha que essa pessoa não deve ser perdoada, não se esqueça que os nossos pecados serão perdoados assim como nós perdoamos. Se você acha que alguém não é digno de perdão, às vezes só por causa disso você também não vai ser perdoado, porque a misericórdia que você deposita é a misericórdia que você retira. E Jesus é misericórdia. É verdade. E a gente está sempre voltando na mesma palavra, né? Amor. Amor. Lugar para viajar. Lugar para viajar. Eu não fui a muitos lugares, né? Um lugar que eu costumo ir, apresentado por o pastor Marcos Abelardo, é Rio das Ostras. Então a gente gosta muito de Rio das Ostras, mas um lugar que a gente nunca foi é o Chile, né? Não sei por que bate num desejo no coração de conhecer o Chile, e eu sei que Um dia vamos. um dia vamos, em nome de Jesus. O que você faz no seu tempo vago? Bom, o que eu mais faço é dormir. Porque eu tenho pouco tempo vago, então quando surge uma brechinha, a gente quer tirar um cochilo, mas eu gosto... É um cochilo mesmo, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, onde eu parar eu durmo. Mas eu gosto de futebol, torcedor do Flamengo, gosto de assistir os jogos do Flamengo quando é possível. Quando é possível, gosto de ir com a minha família, esposa, filhas, para assistir em loco lá no Maracanã. As crianças gostam muito. É o que a gente gosta de fazer quando não está fazendo muitas coisas que sempre tem para fazer. Bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito? É biscoito. Quem mora no Rio de Janeiro é biscoito. Esses dias até eu estava dirigindo, estava na Princesa Isabel, Rua Princesa Isabel, em Copacabana, parei no sinal, o vidro estava aberto, chegou um rapaz do meu lado. E aí? Meu consagrado, cada dia é uma gíria diferente. Me dá uma bolacha aí. Eu fico, bolacha? Não vou te dar nada não, porque pra mim bolacha é tapa na cara mesmo. Pra mim bolacha é tapa na cara. Eu falei, pô, que moleque doido, rapaz. Aí eu fui, quando caiu minha ficha, eu olhei pro lado, tinha um pacote de biscoito do meu lado. Ih, rapaz, ele tava pedindo biscoito. Porque biscoito em alguns lugares é bolacha. Foi aí que caiu a ficha, mas eu já tinha ido embora, então quem é do Rio é biscoito. É que cada lugar é uma forma de É uma falar, forma né? de falar. Lembra quando a gente viajou pra Santa Catarina, que eu falei que eu queria um Guaravita? A mulher olhou pra minha cara, tipo, Guaravita? Só que era um Guaraná natural. Verdade. Enfim, parede preta ou parede branca? Parede preta ou parede branca, né? Acho que isso, nas igrejas fala-se muito de parede preta, né? Eu acho que independe, eu acho que a parede preta é conhecida pelo estilo, não apenas pela cor da parede, mas pela forma da igreja se comportar, no estilo de culto. Eu acho que isso indefere. Então, para não ter confusão, vamos de parede cinza, porque não é a cor da parede que vai fazer que o ambiente seja de Deus ou não de Deus, mas a forma como você entra, a expectativa que você entra em Deus é que faz que aquele lugar seja especial ou não, tá bom? Então vamos de parede cinza. Amém. Um livro sem ser a Bíblia. Eu recomendo um livro chamado, que a gente leu junto,
do Joseph Prince, Ah, que se chama Revolução da Graça. Adquira este livro urgente. Vai mudar a sua concepção acerca do Evangelho da Graça. A graça não é uma permissão para pecar. A graça é uma permissão para ser igual a Jesus. eita. Amém? Amém. Então, nós estamos encerrando o nosso podcast. Foi ótimo. Eu fiquei Queria muito nervoso. agradecer a você por ter aceitado ser o nosso É, primeiro eu- entrevistado. Eu ia ficar chateado se não fosse ele. Mas eu também muito nervoso, né, nessa primeira experiência, Nossa né? primeira. Nossa primeira experiência de muitas outras que vão Em vir. nome de Jesus. E espero que quem viu tenha sido abençoado. Pega esse vídeo aí, manda para outras pessoas também, para elas assistirem, tá bom? A gente está iniciando agora, pessoal. Então a gente está muito cru, mas muito cru em tudo. Então eu vou falar o que eu ouço, porque a gente também não tem nada preparado. Então eu vou falar. Curte o vídeo, comenta, porque a gente Compartilha. aprendeu que isso aumenta o engajamento, tá bom? Depois a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai anunciar tudo certinho, mas que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigada a vocês por terem estado com a gente nesse primeiro podcast e até a próxima.